mês de agosto, nós estamos no mês da juventude. E hoje sou eu que vou trazer a palavra do Senhor, com muito temor e tremor da parte dele. Mas eu quero falar com os irmãos daquilo que o Senhor colocou em meu coração. E o mês da juventude vai estar tratando todo esse mês de agosto sobre, você lembra, sobre o quê? Avivamento. Sobre avivamento. E o texto tema, né, lá de todo esse mês vai ser sobre Ezequiel, sobre o vale dos ossos secos. E quando eu estava começando a pensar sobre o que o Senhor deseja falar lá na quarta-feira com meus irmãos? O que o Senhor deseja ministrar na minha vida primeiro, para que eu venha transbordar na vida dos meus irmãos? E o Senhor trabalhou comigo o seguinte tema, irmãos: avivamento, um estilo de vida e não uma busca momentânea. Vou repetir mais uma vez: o avivamento, ele precisa ser um estilo de vida e não uma busca momentânea. Não apenas um congresso, não apenas um mês, mas o avivamento ele precisa ser a busca diária na vida de um crente. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Já pega aí a sua Bíblia, nós vamos falar sobre algum texto e eu queria que você fechasse os seus olhos aí no nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos diante do Senhor e essa casa é tua, essa casa te pertence. E agora, Pai, eu te peço que no nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que impede o entendimento, tudo aquilo, Senhor, que impede, meu Deus, de o livre acesso da tua fala, Senhor, Deus, da explanação da tua palavra, possa ser jogado por terra no nome de Jesus. Deus, nós abrimos a mente, nós abrimos o coração e nós cremos, ó Pai, na tua palavra, que ela é viva, eficaz, ela opera, ela transforma, ela liberta. Então, Deus, nós cremos que nessa noite não será diferente. A tua palavra vai trazer para nós cura, libertação, Deus, intrepidez do teu espírito, ousadia. Então, Pai, fala conosco nessa noite. Fala conosco através do teu Santo Espírito. Nós nos humilhamos diante do Senhor e te pedimos, Pai, por favor, não nos despeça sem ouvirmos a tua voz, sem o Senhor tratar conosco aqui nessa noite, Pai. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo, irmão: avivamento, um estilo de vida e não uma busca momentânea. Fala aí. Estilo de vida e não uma busca. Quando você e eu aceitamos ao Senhor Jesus, o Senhor nos convidou a vivermos esse avivamento. Nos fez o convite, nos faz o convite todos os dias a nos aproximarmos e ser vivo. Porque o avivamento, como foi falado aqui no domingo, né, existem várias traduções do avivamento no Aurélio, no Google, quando nós vamos buscar, existem várias traduções do avivamento. E eu separei algumas daquilo que eu creio que seja, daquilo que encheu o meu coração. E antes de tudo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo, por favor. Abra a sua Bíblia em Êxodo 33. Não vamos ler agora, mas já deixa aí aberta. Êxodo 33, do 7 ao 11. E dentre das pesquisas que eu fiz sobre avivamento, tem um autor em que ele vai dizer que é quando nos enchemos do Espírito e ele enche a nossa vida. E olha que interessante, irmãos, o autor vai dizer que o avivamento acontece na vida daquele que estava amortecido. O Espírito vem trazendo uma nova vida, trazendo renovação, trazendo ânimo espiritual, trazendo iluminação, trazendo clareza de pensamento, trazendo mais amor, mais desejo de santidade, mais apego à palavra de Deus, mais paixão por fazer a vontade de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, você esteja precisando de uma dessas coisas, renovação, trazendo novidade de vida, um ânimo espiritual
Quantas vezes a nossa espiritualidade, ela vai ficando para trás e as coisas vão acontecendo e você parece que não está sentindo nada na presença do Senhor, mas o Senhor tem um avivamento para cada um de nós nessa noite. Apego à palavra de Deus, paixão pelas coisas de Deus, isso tudo, quando nós somos avivados, é o que acontece. E o mais lindo de tudo, o avivamento, ele é a manifestação do amor de Deus. Deus nos aceitou, todos nós que estamos aqui somos filhos, libertos pelo sangue de Jesus, né? Não, todos nós que estamos aqui somos batizados também, tenho certeza disso. Mas o Senhor, Ele quis algo mais. Olha que coisa linda. Ele quis algo mais. Ele não simplesmente te salvou, e isso é a bênção maior que nós temos, é o presente maior que é a salvação. Mas nessa terra aqui, Ele deseja com a gente relacionamento. Ele deseja conosco intimidade. Ele deseja nos encher e nos manter cheio. E Ele nos garante, sabe o quê? Que a eternidade, quando nós aceitamos ao Senhor, ela não começa quando nós vamos morrer, quando nós morremos. Ela começa quando você aceita Jesus. Você começa a viver a sua vida de acordo com aquilo que você espera na eternidade. Você começa a viver a sua vida em santidade. Nós vamos tratar isso nessa noite. Avivamento não é um rótulo, não é barulho. Não é como o Alice falou domingo, animamento. Não. O avivamento é uma novidade de vida em que eu e você precisamos buscar todos os dias, amém? Portanto, o avivamento é uma manifestação do amor de Deus. Ele está dizendo assim, ó, eu não abandono vocês, eu quero avivar, eu quero trazer fogo, eu quero trazer a chama acesa nos seus corações. O avivamento nos faz retornarmos para vivermos de acordo com o propósito de Deus. E o primeiro ponto que eu separei aqui, para sermos avivados, eu preciso ser íntimo de Deus. Se você busca o avivamento, você precisa ser íntimo de Deus. Nós precisamos ser íntimo de Deus. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, recebi esse convite para falar sobre avivamento. E eu fiquei refletindo, será que eu sou uma pessoa avivada? Eu fiquei me confrontando. E até conversei lá em casa, falei, nossa, que tema tão especial falar sobre avivamento. E eu falei, Deus, quem sou eu para falar sobre avivamento? Será que eu sou uma pessoa avivada? Eu quero te fazer essa pergunta, meu irmão. Você hoje se considera uma pessoa avivada? Porque existem um avivamento coletivo, mas hoje eu quero me prender ao avivamento individual. Porque eu creio que se você for uma pessoa avivada, você vai avivar toda a sua volta. Se você for uma pessoa avivada, a sua casa vai ser viva na presença do Senhor. Se você for uma pessoa avivada, o ministério que o Senhor te colocar, você vai fluir, você vai trazer vida. Porque avivar significa isso, trazer vida. Então, o primeiro tópico é, para ser avivado, eu preciso ser íntimo. Diga assim comigo, eu preciso ser íntimo. Deus quer que sejamos avivados através de um relacionamento pessoal com Ele. Às vezes a gente pensa assim, o irmão não fez isso, a igreja não acontece isso. E o seu pessoal está acontecendo? Como está o meu pessoal com Deus e o seu pessoal com Deus, meu irmão? É algo individual, que começa lá, o que está lá em Mateus 6. Né, que quando a gente precisa orar, a gente tem que fechar a porta do nosso quarto, ir lá para o secreto com Deus. E o Senhor, Ele pede a nós, filho, eu quero intimidade com você. Porque sem intimidade com Deus, nós não vamos vencer. Porque as propostas vão vir, o pecado vai vir, as afrontas virão, mas aquele que é íntimo vai prevalecer. Aquele que é íntimo e coloca as virtudes do Senhor, aquele que toma posse do fruto do Espírito, ele permanece. Então o Senhor nos convida, filho, se você quer um avivamento, você precisa ser mais íntimo meu. E o mais lindo de tudo, irmãos, que a intimidade, ela não tem limite, ela é sem limite. Quanto mais você busca, quanto mais você se entrega, mais o Senhor
tem coisas para te revelar, mas o Senhor tem coisas para te dizer, não é verdade? São como as águas que fluem, que não têm fim, assim a intimidade com Deus. E a gente vai ver lá Adão e Eva. O nosso Deus, ele é tão relacional, ele gosta tanto de relacionamento que desde o Éden nós podemos ver que ele quer intimidade. Lá em Gênesis 3:8, antes da gente ler o Êxodo, Gênesis 3:8, somente a parte A. Gênesis 3:8, volta um pouquinho na sua Bíblia aí, por favor. Vai dizer assim, ó. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. A minha versão vai dizer, e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. O Senhor estava chamando eles ali para uma intimidade. Estava querendo perguntar a eles o que aconteceu. Por que eles falharam? O Senhor estava querendo ali conversar com eles. E desde o início, desde o Gênesis, o nosso Deus vai mostrando a cada dia essa vontade de estar sempre conosco, de partilhar conosco, de assentar à mesa conosco. E agora você lá que abriu em Gênesis 33, do 7 ao 11. A gente vai falar aqui sobre a história de Moisés, esse homem tão cheio de Deus. O 7, isso. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de quê? De que ele chamava, irmãos? Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem, parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O próximo. O Senhor falava com Moisés, o que, irmãos? Face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eu quero me apegar a esse texto aí, em que fala que Moisés era o que de Deus? Amigo. O Senhor se revelava para Moisés, Senhor Deus se revelava para Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E amigo, a gente conta coisas o quê? Nossos segredos, a gente partilha o nosso coração, as nossas aflições. Amigo fala de intimidade. Colega a gente não fala com coisas íntimas, não é verdade? Mas amigo, a palavra vai trazer para a gente amigo. Então, para ser avivado, eu preciso ser íntimo, eu preciso ser amigo de Deus. Eu preciso estar ali com o Senhor. E para ser avivado também, eu preciso construir um relacionamento com Jesus. Para ter esse avivamento pessoal, para queimar no meu coração, eu preciso construir um relacionamento com Jesus. E lá em João 15:15, diz assim, ó. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Amigo, Jesus quer saber do seu dia. Talvez você fale, mas ele me conhece, ele sabe do meu interior, mas mesmo assim ele quer saber o que te aflige, mesmo assim ele quer contar para você os planos dele. E a gente só consegue contar segredo para alguém que está perto, para alguém que está ali juntinho.
E esse mesmo relacionamento que Deus teve com Moisés também está liberado para a gente. Você crê assim? Esse mesmo relacionamento de estar face a face também está liberado para nós. E o mais lindo de tudo, irmãos, é que naquele tempo existiam representantes do povo, né? Existiam sacerdotes, existia aquele que representava o povo, que levava a adoração, que levava os sacrifícios. Mas o mais lindo de tudo é que agora eu e você temos o livre acesso à sala do trono. Eu e você agora podemos chegar a qualquer momento, seja no trabalho, seja na rua, seja fazendo as suas coisas dentro da sua casa. Eu e você a todo tempo temos esse livre acesso de clamar e pedir, e falar: Deus, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Então, se você está lavando a sua louça, vai glorificando ao Senhor, estendendo a sua roupa, larga a murmuração e começa ali, trazer vida ali, você fazendo as suas coisas. Está trabalhando, começa a trazer vida ali, falando: Deus, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu amor. Entregando ao Senhor aquilo que está no seu coração. Ou talvez você vai dizer: Deus, eu estou tão aflita hoje. Deus, eu estou tão preocupada. Eu não sei o que você vai falar com Deus, mas o Senhor, Ele quer que você fale com Ele, quer que se conecte a Ele a todo tempo. A todo tempo está ligado com o Senhor. A todo tempo está atento às manifestações espirituais. Porque nós somos seres espirituais, amém? Então, nós temos que estar todo tempo atento àquilo que nos afasta de viver um avivamento. Se você entende que o Senhor Jesus não faria aquilo, então, meu irmão, não faça. Faça as coisas que agradam ao Senhor. O ponto 2 que eu separei foi o seguinte. Já vou pedir para abrir Isaías 59, 2. Abre aí a sua Bíblia, Isaías 59, verso 2. E eu entendi que não tem como eu falar de avivamento sem falar de arrependimento. Então, o ponto 2 que eu separei foi o seguinte: para ser avivado, eu preciso me arrepender. O arrepender tem um termo lá no hebraico, que eu não vou falar, para não pagar esse mico. Mas na minha língua aqui, trazendo para português, techuvá, não sei se é isso que se fala, mas no hebraico essa palavra procede da raiz verbal que significa voltar, significa retornar. E arrependimento é isso. Vamos ler lá, Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Arrepender significa retomar, significa retornar, significa voltar. Será que eu e você temos nos arrependido das coisas que a gente tem pecado? Porque todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui somos pecadores, a palavra vai falar sobre isso. E nós somos totalmente dependentes do perdão do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de termos que nos humilhar diante do Senhor para que o avivamento venha. Porque o Senhor, Ele não opera em corações soberbos. O Senhor, Ele não opera em vidas em que se acham suficientes demais e que não reconhecem os seus pecados. Qual foi o pecado que você cometeu hoje? Você lembra? Será que você hoje já não cometeu um pecado de pensamento, de atitude? Será que você não falou um pouquinho mais grosso com seu chefe? Ou com seu pai, com a sua mãe? Não sei. Mas se arrepender, e esse arrependimento precisa ser feito o quê, irmão? Todos os dias. Todos os dias precisamos nos arrepender, porque o único que é santo é Ele. O único que é perfeito é Ele. Então precisamos nos arrepender. Às vezes arrepender de coisas passadas. Arrepender daquilo que o Senhor nos pede. E às vezes a gente segura. E a bênção e a oração não é ouvida. Porque você está retendo a falta de arrependimento. E o que o Senhor tem me pedido? O que o Senhor tem te pedido para se arrepender? Que às vezes a gente quer se segurar.
Ah, fulano fez isso comigo lá em 1999. Eu lembro o dia, eu lembro a hora. Querido, se arrependa. Porque quando a gente chega perto da presença de Deus, todas as outras coisas se tornam tão pequenas. Então se arrependa, se achegue a Ele. Os profetas no Antigo Testamento, eles fazem várias vezes esse chamamento ao arrependimento. Várias vezes eles chamam o povo para se arrepender e se religar com a aliança, que é Jesus. E todos os casos de avivamento da história. Lá na EBD, os jovens, a Unijá está tratando sobre, todo domingo pela manhã, vai falar sobre as histórias dos avivamentos. E eu descobri que todo avivamento nas histórias passaram pelo caminho do arrependimento. Porque os nossos pecados, eles fazem o quê? Nos separam de Deus. Os nossos pecados, eles nos mancham. Então, por isso que a gente precisa chegar perto do Senhor, que é aquele que é o Cordeiro de Deus. A palavra fala isso, que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele tira o pecado do mundo. Nós precisamos nos aproximar desse Cordeiro para ficar cada vez mais branco como Ele e nos afastar das impurezas. O que tem nos afastado das impurezas? O que tem nos afastado para vivermos esse avivamento pessoal? Eu não quero que nessa noite você se ligue no avivamento coletivo, mas no seu avivamento lá no seu coração, o seu avivamento pessoal. E como está lá em Isaías 59:2, diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto deles. O povo que estava afastado, estava separado de Deus, porque eles estavam pecando. E às vezes a gente pensa assim, será que eu tenho coisa para perdoar? Pergunta ao Espírito Santo de Deus, para se revelar a você. Espírito Santo, me revele, fale comigo, me mostre situações que porventura eu possa ter magoado meu irmão e eu não sei. Porque o magoado é sempre aquele que lembra, né? O que magoa nem sempre lembra. Então você precisa se perguntar ao Espírito Santo de Deus lá no seu secreto, na sua busca pelo avivamento pessoal. Deus, me mostra se eu magoei meu filho, se eu magoei meu esposo, se eu magoei meu inimigo. Me mostra, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o que faz o Senhor feliz. Josué 3:5. Diz assim, santifiquem-se hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É hoje, o tempo é agora, o tempo de santificar é agora. O tempo de querer ser mais parecido com o Senhor Deus é agora. E como temos vivido dias difíceis de sermos parecidos com Ele, porque cada dia o pecado tem superabundado. Não é verdade? Cada dia temos encontrado a normalidade daquilo que não é normal. Cada dia a gente tem visto o pecado crescendo. As coisas ruins querendo entrar desde os pequenininhos nas escolas. Querendo filtrar na mente das nossas crianças coisas que não são de Deus, coisas que não são legais. Então o Senhor fala pra gente, santifique, é hoje. Que amanhã Ele cuida, amanhã Ele fará, mas hoje é dia de santificar. E esse hoje serve para amanhã, serve para o mês que vem, serve para o ano que vem. Todos os dias é dia de santificação. Se a gente quer manter a chama do Senhor viva, se a gente quer ser avivado, todos os dias é dia de santificar o Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel. Ezequiel 9, o 3 e o 4. Minha versão é igual, eu vou ler por aqui também. E a glória de Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevente à cintura, e lhes disse, olha que lindo, irmão,
grife isso aí na sua Bíblia. Percorra a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Aqui, eu separei o seguinte tópico. Para ser avivado, precisa andar em santidade. O tópico 1 foi, para ser avivado eu preciso ser íntimo. Diga comigo, íntimo. Para você fixar. Para ser avivado eu preciso me arrepender. Diga comigo, arrependimento. E o 3, para ser avivado eu preciso andar em santidade. Diga santidade. O nosso Deus é santo. Então nós não podemos partilhar com as coisas imundas. Nós não podemos partilhar com as coisas que Deus não partilharia, torna a dizer. Sabe, a gente precisa andar de uma forma em que as pessoas nem precisem perguntar se a gente é cristão ou não. Pelas nossas vestes, pelas nossas falas, já vão identificar e vai falar para você assim, ó, eu já sabia, porque você age de forma diferente. Então, para ser avivado, eu preciso andar em santidade. E Deus fala assim, ó, percorra a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nelas. Olha que lindo, aqui, nesse contexto, Deus, ele marca aqueles que têm o peso da santidade. Ele marca aquele que fica insatisfeito com a impureza. Ele marca aquele que não suporta a impureza. Nós, como servos do Senhor, precisamos ter raiva do pecado. Precisamos, sabe, abominar o pecado. Precisamos não partilhar. Se você está vendo algo, seja, né, um filme, seja uma série, e aquilo ali você já fica assim, será que é para eu ver? Irmão, já desliga. Se você está andando com alguém, né, jovem, adolescente, até mesmo adulto, no seu trabalho, se aquela pessoa fala coisas e tem práticas que não são de Deus, não é para eu e você andar. Porque nós somos separados. Nós precisamos sim falar do amor de Deus, mas não temos a necessidade de partilhar, de andar, de conviver. Precisamos andar com aqueles que são do Senhor, que partilham da mesmos pensamentos, da mesma santidade. E Deus fala assim, ó, vai lá e marca a testa deles com um sinal. E eu estava lendo, eu não anotei aqui, mas me lembrei, que esse sinal, alguns historiadores vão dizer que esse sinal é a última letra do alfabeto hebraico. E era marcado na testa dessas pessoas. Para que quando fosse acontecer a morte, depois você lê lá na sua casa, Ezequiel capítulo 9. Para que quando fosse acontecer a morte daquele povo, quem tivesse aquela marca da santidade, vamos dizer assim, não iria morrer. Então, para viver esse avivamento, a gente precisa ter essa santidade latente no nosso coração. E a gente só vai conseguir a santidade, eu volto lá no ponto 2, se a gente se arrepender, se a gente buscar, se a gente orar, se a gente se consagrar, se a gente jejuar. Se entregar ao Senhor. Talvez você não vai ter muito tempo, mas era meu dia corrido. Mas, querido, tem um pregador que eu ouvi, que ele falou assim, eu prefiro ficar 5 minutos na presença do Senhor do que não ficar minuto nenhum. Talvez seu dia foi cheio, mas quando você for tomar um banho, vai lá, coloca um louvor, ora ali ao Senhor, mas não deixe nenhum dia, nenhum momento sem falar com Ele. E eu fiquei perguntando, Deus, se fosse no tempo de hoje, esse versículo que fala aqui, que Deus mandou esse homem lá procurar pela cidade, pessoas que abominavam a impureza, né? Que não suportavam a impureza, que andavam em santidade. Será que se fosse procurar aqui hoje, em Bom Pastor, será que as nossas testas seriam marcadas? Eu fiquei pensando nisso, irmãos. Será que a Maiara teria essa testa marcada pela santidade? É algo para a gente refletir, porque avivamento vai além do que canções, vai além do que
louvores, vai além do que glória a Deus, aleluia. Vai além, isso tudo é só um resultado do avivamento. Mas o avivamento começa aqui. Então a santidade do Senhor, o arrependimento tem que estar latente no meu coração. E eu pergunto a cada um de vocês, será que essa pessoa que da parte de Deus viesse procurar em Bom Pastor, será que ele marcaria a sua testa como uma pessoa santa, como uma pessoa pura? Como uma pessoa que tem raiva, que abomina as coisas que o Senhor abomina? Nós precisamos nos afastar dos erros, nos arrependermos e mantermos as nossas vestes limpas e verdadeiramente nos aproximarmos de Deus por meio de um avivamento. E por último, eu separei aqui no tópico 4 o seguinte. Já vai abrindo aí, por favor, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37 e 38. O tópico 4 que eu separei foi o seguinte. Para ser avivado, eu preciso, em prática, não só simplesmente de falar, mas em prática, amar a Deus sobre todas as coisas. O tópico 1, você lembra qual foi? Eu preciso ser íntimo. O 2, eu preciso me arrepender. O 3, eu preciso andar em santidade. E o 4, para ser avivado, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Porque se você ama a Deus, se eu amo a Deus, as outras coisas são apenas coisas. As outras coisas são apenas restos, vamos dizer assim. Se eu amo a Deus, eu não vou querer pecar. Se eu amo a Deus, eu vou querer ser luz. Se eu amo a Deus, eu vou querer me encontrar com Ele. Se eu amo a Deus, eu vou querer me arrepender pelo erro que eu cometi. E lá em Mateus 37 e 38, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o 38 vai dizer: este é o primeiro e maior mandamento. É o maior mandamento. Porque se você ama a Deus, você não vai fazer as coisas que entristecem a Deus. Se eu e você amamos a Deus, a gente vai ter prazer em falar: Deus me aviva, Deus me renova, Deus eu quero ser cheio, Deus eu não abro mão de estar em sua casa, Deus eu não abro mão de estar em tua presença. Se você ama a Deus, você não vai ficar olhando para A e B, para C. Não, você vai seguir no seu propósito, você vai seguir naquilo que o Senhor te confiou. Se você ama a Deus, você se firma na palavra dEle. E você vai, querido, mesmo doendo, mesmo sangrando, mesmo se arrastando, mas você vem estar na casa do Senhor, porque você e eu entendemos que é daqui que flui palavras de vida eterna, é desse altar sim que flui cura, restauração, libertação, é do altar de Deus. Então que no nome de Jesus, quando vier o abatimento da sua alma, quando querer você se entristecer, quando alguém te dizer assim: vai para a igreja para quê? Vai ler a Bíblia para quê? Querido, que você possa bater aí dentro da sua alma, bem forte, bem latente, dizendo: eu amo Deus sobre todas as coisas. Eu amo Deus sobre todas as coisas. Quando o inimigo vier te afrontar, buscando avivamento, para quê? Para que jejuar? Para que jejuar? Para que fazer coisas diferentes para Deus? Que você possa lembrar: não, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Quando você e eu queremos o avivamento, as nossas motivações são deixadas de lado. E a gente entende que a nossa motivação maior é Deus. E Deus começa a ganhar espaço no nosso coração. E nós vamos percebendo que nessa entrega com Deus, nós vamos percebendo que o Senhor vai nos confrontando, não é verdade, irmãos? Quando a gente está em um momento de entrega com o Senhor, quando nós lemos a Bíblia e começa ali um confronto, e o Senhor começa a te mostrar coisas que você precisa melhorar, coisas que nós precisamos mudar. E é aí que nós somos moldados pelas mãos do Senhor. É nesses momentos em que nós somos moldados
pelas mãos do oleiro. E nós precisamos, a cada dia, buscar o Senhor, como diz a palavra dele, buscar enquanto a gente pode achar. Invocar o nome do Senhor, como eu disse também no início, no seu trabalho, na sua casa, o que você estiver fazendo, quando começar a vir um pensamento contrário, um pensamento ruim, um pensamento de engano, começa na sua mente glorificar o Senhor. Se você está em casa, você pode, glória a Deus, você pode falar, né? Mas às vezes numa rua, você não vai poder estar atendendo alguém ou estar, né, num transporte, você vai começar a gritar ali, a glorificar o Senhor. Você não vai conseguir, mas em pensamento, começa a utilizar o capacete da salvação e começa a dizer: Deus, glorificado é o teu nome, eu amo o Senhor sobre todas as coisas, esse pecado vai ser jogado por terra. E como está lá em Mateus, possamos amar o Senhor de todo o coração. E por último eu separei aqui que não existe fórmula para um avivamento. Mas existe algo que o Senhor desperta em nós, uma paixão por Jesus e por sua obra. E paixão, lá no dicionário, significa assim, ó, sentimento profundo e intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, a postura, entre outras coisas. O desejo demonstrado de forma extremista. Só vive o avivamento aquele que é apaixonado por Deus. E talvez você fale assim: Mayara, eu me sinto assim, então peça ao Senhor, Deus, aumente essa paixão pelo Senhor. E olha que lindo, irmão, o próprio dicionário vai dizer que paixão é um sentimento tão intenso, tão profundo, que ele é capaz de mudar comportamento. E talvez você vai se olhar quando você se torna uma pessoa apaixonada, você vai falar: uau, como que eu consegui fazer isso? Porque é a sua paixão por Jesus que te sustentou. A sua paixão por Jesus que fez você mudar o pensamento. A sua paixão por Jesus que fez você ser quem você jamais imaginaria que seria. Das pessoas olharem e falarem: uau, não acredito que ela reagiu dessa forma. É a paixão por Jesus queimando, é a paixão por Jesus aflorando. É a paixão por Jesus. Avivamento é renúncia, é deixar de ser quem você era em prol da vontade de Cristo. Olha, a Mayara iria fazer isso, mas por amor a Deus, por confronto do Espírito Santo na minha alma, e saber que eu estou debaixo das asas do Espírito, e saber que Ele é a minha autoridade, a sua autoridade, a minha autoridade é o Senhor Jesus. Então, como autoridade, a gente só pode fazer aquilo que Ele manda, quando nós entendemos que Ele é a nossa autoridade. E por último, eu queria encerrar te dizendo o seguinte, meu irmão: deixa o fogo de Deus arder em você. Deixa a chama de Cristo queimar no teu coração, e o avivamento virá sobre a sua vida. E o avivamento, quando vir sobre a sua vida, ela vai contagiar a sua casa, o seu trabalho, ela vai contagiar quem está perto de você, ela vai contagiar, ela vai irradiar, porque não vem de nós, não é um brilho nosso, mas é um brilho do Espírito Santo de Deus. E eu entendi o seguinte, que eu e você fomos chamados para ser um avivalista. E o Senhor nessa noite, Ele trouxe para nós confronto. Ele tem trago, né, desde domingo para nós, confronto. E o difícil não é você ser confrontado, mas é a obediência que você precisa ter após o confronto. Quando o Senhor nos confronta, nos pede algo para nos melhorarmos, quando é lançada uma palavra daqui, quando o Senhor fala com você, né, sobre algo que você precisa ser feito, é bom ouvir a voz do Senhor. É maravilhoso recebermos aquele confronto e a gente pensar assim: uau, realmente, essa palavra veio ao meu encontro e eu preciso realmente me arrepender, ou ser mais íntimo, ou andar em santidade, ou ajustar algumas coisas ali. Mas o mais difícil, irmãos, é quando a gente sai dessa porta e a prática. O mais difícil é a prática. Mas sendo que para praticar tudo que nós precisamos para manter qualquer coisa viva, seja uma planta,
seja um bebezinho quando nasce, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado. E a nossa vida espiritual tem que ser assim também. Para vivermos o avivamento, nós precisamos ser cuidados, nós precisamos cuidar, deixar o Espírito Santo nos cuidar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo, após o confronto, agir na nossa vida. A colocar o nosso eu lá embaixo. A jogar o nosso eu por terra. E deixar que o Senhor, Ele cresça. E deixar que o Senhor, Ele resplandeça sobre a nossa vida. E já encerrando, eu queria dizer nesse caminho do avivamento, deixar a última frase com os irmãos. Em que diz assim, ó. Durante esse caminho do avivamento, em que você e eu formos buscar, e essa busca precisa ser diária, precisa ser constante, não somente um congresso, não apenas um momento de uma palavra em que você ouve no YouTube e você se enche, mas precisa ser constante. Eu queria te dizer, nesse caminho que você for buscando pelo Espírito Santo de Deus, nesse caminho que você for buscando pelo fogo do Espírito Santo, vão surgir vários Judas querendo matar o Cristo que está dentro de você. Mas que você, no nome de Jesus, não deixe que os Judas que surgirem... O que é Judas, irmãos? A incredulidade, os pensamentos contrários, aquilo que vem te afrontar para te destruir. Não aquela afronta que a palavra do Senhor nos constrange, nos confronta, mas aquela afronta para te diminuir, para querer dizer que você não vai conseguir. Querer trazer aos seus olhos que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Não deixe que essas coisas venham, latejar no seu coração para talvez você achar que o irmão A, o irmão B é mais espiritual que você. Não, querido, existem águas do Senhor para cada um de nós. Existem coisas, banquete espiritual do Senhor para cada um de nós. Cada um de nós aqui temos esse livre acesso para se saciar e comer do Senhor, da palavra dele. E que nesse caminho, nesse processo, quando você se dispuser, assim como eu, a falar, Deus, sim, eu preciso todos os dias clamar e pedir ao Senhor por esse avivamento. Quando se levantarem os Judas, você possa jogar por terra no nome de Jesus. E esse Cristo que vive aí dentro de você possa resplandecer no nome de Jesus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Quando eu estava preparando essa mensagem, né, essa pequena palavra, o Senhor me trouxe uma canção e eu queria cantar só o refrão com os irmãos, como forma mesmo de contrição, de quebrantamento ao Senhor. Porque para a gente escolher viver o avivamento, é necessário a gente quebrar algumas coisas espirituais. É necessário a gente quebrar o nosso eu, como eu falei. É necessário a gente quebrar aquilo que nos afasta do Senhor. E só você e Deus sabe o que tem te afastado. Só você e Deus. Eu sei que aqui não tem ninguém afastado do Senhor. Mas existem coisas que querem nos afastar todos os dias, não é verdade? A gente enfrenta lutas diárias para estar ali na presença, para estar no secreto. Ou é só comigo que acontece? Será que você não enfrenta a luta a todo instante para estar ali no secreto?